Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer novidades interessantes sobre o futuro de São Januário. Pois é, você pode se tornar dono da parte aí de nosso estádio, né? Nosso tradicional estádio aí de São Januário. Então a gente vai falar um pouquinho como isso vai estar acontecendo aí no decorrer dos próximos meses. Vamos falar, obviamente, também sobre outros assuntos, como a preparação do Vasco para as próximas partidas. Tem Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense quarta-feira que vem. Tem Vasco e Flamengo aí, né? Clássico que a gente precisa devolver aquela derrota, né, horrível que a gente sofreu no primeiro turno, né, uma goleada que infelizmente vai ficar marcada na história aí como algo muito negativo pro Vasco. E também a sequência do Brasileirão, tem Vasco e Palmeiras lá em Brasília, tem Vasco e Cuiabá, jogo atrasado do primeiro turno. Então a gente vai trazer todos os detalhes, como esse mês de setembro será importante pro Vasco aí nas duas competições. E também vamos falar sobre outros assuntos, como a chegada do nosso novo reforço, né, o Vasco que comprou um jogador suíço, tá chegando hoje ao Rio de Janeiro. A gente vai fazer a cobertura direto lá do aeroporto, né, Galeão, o aeroporto internacional do Rio, para vocês. Então já fica ligado aqui no vídeo para saber que horas a gente vai estar ao vivo, para poder trazer para vocês as imagens, né, direto lá do aeroporto com o nosso novo contratado. E também vamos falar sobre mais contratações, porque o Vasco já tem um plano A, um jogador experiente para ser contratado e chegar para ser titular no sistema defensivo do Vasco. Então a gente vai trazer detalhes também sobre as negociações aí que podem estar sendo culminadas aí já no decorrer dos próximos dias. Então, primeiramente, quero convidar você que é vascaíno, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Lá embaixo do vídeo tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Vem fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube. E peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né? E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, queria lembrar a rapaziada que tá, precisando de uma grana, tá precisando pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, quer levar a família para passear, que a nossa parceira do canal, a empresa Mais Ágil, ajuda você a sacar o seu FGTS, né, que é o fundo de garantia de forma antecipada. Só você mandar uma mensagem nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue ter essa grana na sua conta bancária. Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí de algo muito interessante, né? Como todos vocês já devem saber, o Vasco no final do Campeonato Brasileiro, né, no final desse ano de 2024, vai fechar São Januário, e por um motivo muito bom, né? São Januário vai passar por uma grande reforma, uma revitalização, uma modernização que deve durar ali cerca de 2 anos a 3 anos, não sabemos ao certo ainda, né, qual vai ser o tempo que nosso estádio vai ficar fechado, porém partes de São Januário terão que ser, né, derrubadas, né, algumas partes ali para a gente poder reconstruir, fazer esse novo estádio, vão ter que ser colocadas abaixo. E aí a diretoria do Pedrinho bolou um plano muito bacana, né? Eles vão vender partes, né, pedaços ali do estádio para vascaínos apaixonados, para vascaínos que queiram ter essa memória afetiva, né? Eu, por exemplo, frequento São Januário desde que eu tenho 1 ano de idade, com meu pai, com meus amigos, né? Então eu, com certeza absoluta, vou querer ter um pedacinho, né? Vou querer ter um pedacinho dessa história guardada comigo, porque eu, cara, nunca vou conseguir esquecer dos momentos que eu tive de alegria, de tristeza, de muito sentimento positivo, com lembranças com meu pai, que Deus o tenha, não tá mais aqui entre a gente. Então, essa atitude, né? Essa movimentação, essa ideia que a diretoria do Vasco teve, né? De vender esses pedacinhos, obviamente, para os torcedores e também para angariar fundos, né, para poder trazer para o clube associativo algo positivo aí, né, para poder utilizar essa grana de uma forma muito bacana, que eu tenho certeza que o Pedrinho vai fazer. Então a gente acredita que em breve, né, a diretoria do Vasco deve anunciar esse projeto, saber como que vai funcionar, se vai ser pedaço da arquibancada, da parte da social. O fato é realmente uma ideia muito bacana, que eu tenho certeza que vascaínos, até mesmo que nunca estiveram em São Januário, terão, né, o privilégio de poder comprar esse pedacinho para se sentir parte dessa história gigantesca, né, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre preparação. Como vocês sabem, essa semana nós temos as datas FIFA, né, seleção brasileira, seleção chilena, seleção uruguaia, né, inclusive tem jogadores do Vasco prestando serviços, né, no Uruguai tem o Puma Rodrigues e na seleção do Chile tem o Jean Davi, né, e o Vasco vai ter aí um período de preparo, de conseguir aí reestruturar jogadores que estavam mal fisicamente, atletas que de repente ali estavam com
problemas de lesão, o caso do Felipe Coutinho, do Souza, do Alex Teixeira, e o Vasco só volta a campo na quarta-feira que vem, né, contra o Atlético Paranaense, um jogo decisivo, um jogo com clima de final, né, até porque as duas últimas partidas o Vasco venceu os dois jogos de virada por 2-1, um no Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, e vale vaga na semifinal, né, da Copa do Brasil, vale também mais de 10 milhões de reais, caso o Vasco passe, né, para a próxima fase da competição. Então esse período de preparação, né, esse período que o Vasco vai ter para recuperar atletas, treinar melhor, né, o padrão tático da equipe e com certeza ter os reforços aí do Felipe Coutinho, que está fora há muito tempo, ter também o reforço do Maxime Domingues, jogador suíço que está chegando hoje ao Rio de Janeiro, que também já estará apto a estrear com a camisa do Vasco. Então estou realmente muito convicto, estou muito feliz, né, que o Vasco vai ter esse período de preparação, não só para a Copa do Brasil, mas também porque setembro vai ser um divisor de águas para o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter uma partida atrasada do primeiro turno, jogo contra o Cuiabá, que vai acontecer em São Januário, no dia 20 ou dia 21 de setembro. O Vasco também vai ter uma partida muito difícil contra o Palmeiras, que vai acontecer em Brasília. Vou estar presente por lá, fazendo a cobertura para vocês. Então um jogo aí que também, Vasco vencendo, vai dar um grande salto na tabela. E tem um clássico contra o Flamengo, né, que infelizmente no primeiro turno ficou marcado por aquela goleada histórica que a gente acabou sofrendo por 6-0, né, algo que vai ficar manchado para sempre na história do nosso clube. E é óbvio que a gente quer vencer, o ideal seria devolver a goleada, muito improvável que isso venha acontecer, né, mas o ideal é o Vasco conseguir essa vitória para poder trazer moral, trazer confiança, para a autoestima continuar crescendo aí do torcedor, do próprio elenco, né, da comissão técnica do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, que o Vasco hoje realmente vem numa crescente muito grande, né, são 8 partidas invictos, sendo 5 vitórias e 3 empates aí, misturando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então agora é preparar a equipe, focar bastante nesses 8 dias que a gente vai ter até a próxima partida, né, e com certeza acreditar que a gente vai sair lá de Curitiba na semana que vem com a vaga embaixo do braço, né, a ida para as semifinais garantidas para enfrentar ou o São Paulo ou o Atlético Mineiro aí nessa fase da competição nacional. E antes da gente seguir o vídeo aqui, né, antes da gente dar sequência para falar sobre a chegada do nosso novo reforço e também sobre mais uma contratação que o Vasco deve fazer aí no decorrer dos próximos vídeos, queria deixar um recado aqui da nossa nova parceira do canal, que é a Bruxo10.bet. É uma casa de aposta muito fera, tá? Eu falo isso de coração aberto porque realmente eu curto muito a Bruxo10.bet e eles têm alguns benefícios extremamente exclusivos. Primeiro deles, eles criaram um grupo de Telegram exclusivo para você que é inscrito no canal de graça. Geralmente essas empresas, quando têm os grupos de Telegram ou os grupos de WhatsApp, você tem que pagar para estar por lá, né, para receber dica, para estar participando de promoção, e na Bruxobet.10 é de graça, você tem que pagar absolutamente nada. O link tá no primeiro comentário fixado. E a segunda coisa, toda rodada do Campeonato Brasileiro, eles fazem aí como se fosse um bolão. Quanto mais placar você acertar, quanto mais aposta você acertar, mais chance você tem de ganhar um prêmio de R$500 se você for o primeiro colocado, R$300 se você for o segundo colocado e R$100 se você for o terceiro colocado. E no final do Campeonato Brasileiro, o líder da competição leva R$5.000 para casa. Então faz o seguinte, corre no primeiro comentário fixado, clica no link, entra lá no grupo do Telegram, já faça o seu cadastro também lá na Bruxo10.bet, o link para se cadastrar também está no primeiro comentário fixado, que você não vai se arrepender. Beleza? Bora falar agora sobre a chegada do novo reforço do Vasco. Hoje à tarde, né, no final da tarde, a gente vai estar lá no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, né, que é o famoso Galeão, Tom Jobim, para recepcionar o nosso novo meia atacante, né, o atacante Maxime Domingues. Ele que é suíço, né, já jogou muito tempo na seleção da Suíça e agora vem para o Vasco, né, o Vasco comprou ele por R$10 milhões, vai ter um contrato de 4 temporadas, de 4 anos com o Vasco da Gama, né, e é um jogador que vem bem avaliado tanto pela mídia, mas também pelos jogadores, né? Eu conversei no mínimo com 5 atletas do atual elenco do Vasco e todos eles ficaram contentes com a contratação que vem, né, para justamente substituir o Adson. O Adson vai ficar fora até o final do ano, teve uma lesão séria, né? Vai ter que passar por uma cirurgia. Então o Maxime, ele chega agora para ser, né, esse substituto, né? Esse jogador que vai assumir a responsabilidade de poder ajudar o Vasco aí até o final da temporada. E você que está se perguntando se teremos mais contratações, sim, a gente deve ter pelo menos
mais um zagueiro chegando. E o Vasco já tem um plano A, que é um jogador experiente, um jogador rodado, um jogador maduro. A gente não sabe ainda se esse atleta será um atleta brasileiro, que atuou fora do Brasil durante um tempo, ou será um jogador argentino, alguns nomes especulados, tem também jogador colombiano, tem jogador espanhol. O fato é, o Vasco já tem um nome definido. A gente ainda não sabe, né? A mídia ainda não conseguiu acesso para saber quem é esse atleta. E outra coisa, tá? Essa negociação pode ser concretizada ainda essa semana, para surpresa de muitos. Então vamos ficar ligados, vamos seguir acompanhando aí o noticiário, e assim que a gente tiver qualquer novidade, a gente traz para vocês aqui no nosso canal. E só um detalhe, a nossa live hoje, né, para poder recepcionar o nosso contratado, né, o nosso atacante aí, o Maxime Domingues, deve começar por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília. Então fica ligado, ativa o sininho das notificações lá embaixo e se inscreva no canal para você não perder, beleza? E ó, antes de terminar o vídeo, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no grupo do Telegram, eu tô participando lá da Bruxo10.bet, beleza? Um abraço, tamo junto.